Pessoal, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Meu nome é Pedro Novaes, sou psicólogo organizacional e atuo com consultoria de RH em micro e pequenas empresas. E para quem está nos assistindo hoje, deve ter visto o título e já deve ter causado um estressezinho, né? Principalmente os colegas psicólogos. Ou não, né? Às vezes devem ter aí sentido um pouco de alinhamento, né? De convergência com esse comentário do vídeo, né? A proposta de hoje é que a gente possa discutir um pouquinho essa ideia de que a carreira do psicólogo, ela não é valorizada nas empresas, né? E a gente trouxe esse tema justamente para estimular a reflexão com base em algumas vivências que nós tivemos, com base na formação em psicologia, com base em toda uma percepção que existe e um senso comum da atuação do psicólogo dentro das organizações, fora das organizações e como a gente deve atuar e nos posicionarmos dentro desse sistema organizacional para gerar valor, sim, e ter o reconhecimento devido da nossa formação. Né? Antes de qualquer coisa, eu queria alinhar algumas coisas com vocês, né? Vamos abstrair um pouco das crenças, né? Vamos tirar um pouquinho dos bloqueios de lado e vamos só trabalhar uma percepção um pouco mais desapegada da nossa formação. A gente entende, sim, o valor que é entender, estudar a mente humana do indivíduo, mas aqui a gente vai trazer algumas reflexões mesmo para que nós possamos ter uma visão um pouco mais ampla, principalmente da atuação do psicólogo organizacional, a atuação do psicólogo dentro das empresas, pensando que o que a gente quer aqui é ser valorizado atuando dentro desse ramo que é psicologia organizacional. Beleza. Acho que algumas pessoas devem ter pensado assim, não, realmente, é verdade. O psicólogo é pouco valorizado dentro da empresa, né? A carreira do psicólogo dentro da empresa não tem muito valor. Ou pior, né? Nunca reconhecem o nosso trabalho enquanto psicólogo. Isso é comum ouvir de alguns colegas durante a minha trajetória mais recente. Eu tenho escutado isso bastante de alguns colegas que já tentaram atuar na área da psicologia organizacional, mas infelizmente não vislumbraram aí uma oportunidade de se desenvolverem profissionalmente, né, de almejarem ganhos maiores, né, aumento salarial, enfim. E isso é muito normal, na verdade, né, partindo do princípio que quando a gente estuda psicologia organizacional, principalmente dentro da formação, dentro da faculdade de psicologia, a gente geralmente aprende só a atuação enquanto auxiliar, assistente, analista, gestor de RH. Né? A gente entende que para fazer psicologia organizacional, você precisa estar dentro de um departamento de RH de uma empresa. E não é bem assim que as coisas funcionam. A gente traz uma visão um pouco diferente, essa é a ideia, com os vídeos que a gente vem soltando ao longo dessa semana. Dá uma luz aí na mente dos colegas psicólogos que almejam atuar nessa área e que às vezes não conseguem se encaixar ou não veem com muita clareza, né, com muita perspectiva de desenvolvimento e crescimento, essa atuação e essa possibilidade de carreira profissional, que é o que a gente traz para vocês aqui. Enfim, né? O principal ponto que a gente precisa entender é que, assim como a psicologia trabalha na sua grande maioria da formação, na grande maioria das matérias, a visão do psicólogo clínico, e isso eu já falei em outros vídeos, a própria psicologia ela foi formatada e desenvolvida enquanto ciência numa perspectiva clínica, é só olhar os pais da psicologia aí, né? Quando eles estudaram a mente humana, eles estudaram muito na intervenção 1 a 1. Conforme a psicologia foi desenvolvendo, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, vieram alguns estudos de um cunho mais social, do indivíduo dentro de um sistema, do indivíduo dentro da sociedade, como ele impacta a sociedade impacta ele, e aí foi se desdobrando os estudos e dentro da sociedade tem vários sistemas, tem família, tem trabalho, tem escola, tem hospital, enfim, tem o esporte, e a psicologia começou a ampliar a sua atuação e foi surgindo novas áreas, né? Dentre elas, a psicologia organizacional, a psicologia hospitalar, a psicologia da educação, ou psicologia educacional, né? Dentre a psicologia do esporte, dentre vários outros ramos de atuação da psicologia. Acontece que é muito novo isso. Essas ramificações da psicologia são muito novas. E a sociedade ainda não internalizou. A ideia da sociedade ainda é aquele psicólogo que trata doido. E eu estou falando assim, dolorido demais para nós psicólogos, mas nós sabemos que é normal. Está caindo esse preconceito da sociedade. Aos poucos, as pessoas entendem que não é um tratamento para doido. É para pessoas que buscam o seu autodesenvolvimento. Pessoas que querem
evoluir, desenvolver competência, desenvolver comportamento, desenvolver capacidade de reflexão, de entendimento daquilo que foi um dia da sua vida, o passado, né? A constituição da sua vida, enfim, várias formas de trabalhar o indivíduo a partir da psicologia, não só através do tratamento de doenças. Mas isso está caindo por terra, não é algo que já é comum, não é, né? Eu vou trazer algumas ideias aqui, algumas histórias para que vocês possam entender um pouco da minha linha de raciocínio. Mas, por exemplo, há mais ou menos uns 15 anos atrás, quem trabalhava com personal trainer ou era pessoa extremamente obesa, ou eram pessoas que tinham problemas de saúde, ou os ricos, né? Aqueles que tinham muito dinheiro e poderiam ter do lado ali um profissional especialista te ajudando na conquista de alguns resultados e alguns objetivos. Pensando no corpo, né? Foi caindo a barreira, né? Foi se tornando cada vez mais acessível o serviço do personal trainer, um acesso ao profissional de educação física e, de repente, todo mundo estava fazendo exercício físico com o personal, justamente por estar otimizando as suas atividades, por ter um profissional treinado, que vai estar trazendo exercícios próprios para a sua fisiologia, para a sua capacidade, enfim. Essa barreira caiu. E eu percebo e vejo isso acontecendo com a psicologia. Onde há 10 anos atrás a gente via e ouvia muito pessoas falando assim, nossa, tá fazendo tratamento com psicólogo, mas você tá doido? Mas você surtou? Tá com depressão? O que foi que tá acontecendo com você, meu filho? Eu escutava isso principalmente dos mais velhos. Só que isso está mudando. Hoje as pessoas entendem que fazer psicologia é uma forma de você estar se desenvolvendo, de você estar buscando evoluir dentro da sociedade, dentro da família, em tudo que você se propõe fazer, né? Então, esse estigma, esse mito, essa barreira, ela é existente, é fato. E isso não pode ser uma objeção para a gente sempre. O que nós temos que saber é entender o porquê e quebrar isso para que a gente possa explorar o melhor da nossa profissão. E aqui entra o ponto focal da nossa discussão de hoje. Que essa percepção, esse senso comum da sociedade de que o psicólogo trata doenças, trata pessoas que precisam desse tipo de suporte, também é visto dentro das organizações. Por colaboradores, empresários e gestores também. Então, por isso, muitas vezes, o psicólogo não é tão valorizado dentro da organização. Porque existe essa pressuposição de que o psicólogo ele vai trabalhar ali com psicoterapia. E esse é um dos bloqueios que a gente precisa quebrar. Mostrar para a sociedade, mostrar para colaboradores, empresários e gestores que nós somos psicólogos, mas que nós não atuamos apenas com psicologia clínica. Que o nosso estudo, aquilo que nós desenvolvemos arduamente durante 5 anos de formação, serve e muito para ser utilizado dentro da organização em prol dos resultados de sustentabilidade do sistema. Então, esse é o primeiro ponto, né? Existe o preconceito? Existe. Vamos entender e aceitar isso. O que eu faço com isso, então? Eu vou mostrar um jeito diferente de fazer psicologia. Eu vou mostrar que o psicólogo não é só aquele que faz psicologia clínica. Mostrar que o psicólogo é aquele que estuda a mente humana, entende as várias facetas da mente humana, como nós nos relacionamos em sociedade, como isso impacta a sociedade, como a sociedade nos impacta. Eu vou pegar esse conhecimento e vou aplicar ele de forma ordenada, através de técnicas e metodologias dentro do sistema organizacional, para gerar resultado para o sistema. Se o sistema ganha, ou seja, a empresa ganha, todos que estão dentro dela ganham também. Colaboradores, empresários, gestores, enfim, todos que estão lá dentro. Essa é uma visão. Esse é o primeiro passo. Entender que é essa percepção que o senso comum tem do psicólogo. E que isso também vai para dentro das empresas. E o que nós temos que fazer? Né? É entender que você vai atuar enquanto psicólogo organizacional. Se você entende isso e consegue expressar isso, já é um primeiro passo. Mas segundo, é efetivamente fazer psicologia organizacional e não fazer psicologia clínica. O que tende a acontecer. Porque nós formamos e não temos o acesso necessário a uma forma de atuar dentro da psicologia organizacional. Igual disse, a formação em psicologia ela é quase inteira voltada à psicologia clínica. Normal, já falamos sobre isso. Os pais da psicologia desenvolveram a psicologia, né? Eu falo os pais, mas são os grandes teóricos que vieram lá da origem da ciência, psicologia, e até hoje são referência nos estudos que são desenvolvidos até
o presente momento. Então, eles estudaram a psicologia com esse viés clínico. Então, tudo que vem depois, vem dessa raiz. A gente tem que aceitar isso, entender. Mas aceitar e entender não significa fazer. E quando eu falo fazer, é justamente entender que você vai para dentro de uma organização e que ali você não vai fazer psicologia clínica. Ali você vai entender os indivíduos que estão ali dentro do sistema, você vai analisá-los, você vai escutar, você vai interpretar comportamentos, e a partir daí, com base nessas análises, você faz as intervenções no sistema. Ou até intervenções individuais, mas com foco no sistema. Como assim, Pedro? Eu vou e entendo que existe um colaborador que está com alguns déficits de comportamento ou competências que não estão instaladas nele ainda, e eu começo a entender que existe uma dificuldade. Qual intervenção eu vou fazer? Eu vou criar formas para que ele desenvolva essa competência. Mas eu não vou entrar ali na história de vida dele. Eu não vou ali processar traumas da infância dele. Jamais. Não é momento, não é lugar para isso, né? É importante ressaltar isso. Uma vez que você está dentro do ambiente organizacional, você está ali para fazer psicologia organizacional e não clínica. E aí é um dos grandes problemas. Porque muitos dos colegas, quando entram dentro da organização, só enxergam essa forma de fazer psicologia clínica. E aí realmente não é valorizado na empresa. Porque vamos fazer uma conta simples, na cabeça do empresário que não conhece psicologia. Eu tenho psicólogo. Se o psicólogo, na minha cabeça, do empresário, eu sei que o psicólogo atua com atendimento clínico, psicoterapia. Aí eu trago um psicólogo e falo, não, vou tentar. Aí esse psicólogo começa a fazer atendimento clínico dentro da minha empresa. Ele faz o atendimento clínico, ele vai atender ali 10 pessoas por dia, ralando igual um louco. Será que vale a pena? O desgaste que isso gera, o impacto negativo nisso no sistema nem se fala. Qual que é a ideia? Cara, a gente tem um psicólogo aqui que ele atue no sistema, que ele atue dentro da organização de forma ampla, para que todos os colaboradores que estão ali inseridos sejam impactados pela sua intervenção. Isso é a forma inteligente de agir dentro da psicologia organizacional, fazendo uma gestão estratégica de pessoas, onde você enxerga e faz análise crítica dos perfis das pessoas que estão ali envolvidas, você faz uma análise crítica do clima, você faz uma análise crítica da cultura, e a partir daí sim, com essa análise em mãos, você começa a prover intervenções, pensando em tornar o sistema mais saudável, sustentável, propício ao desenvolvimento dos indivíduos que estão ali inseridos. Esse é o ponto chave de tudo. É quando entramos dentro do sistema, entendemos que estamos dentro de um sistema e não dentro de uma clínica, dentro de uma sala fechada, onde eu tiro o indivíduo lá do meio dele, trago para cá, dentro de um ambiente completamente protegido, seguro, e faço intervenção com ele. Não é isso. Na organização você não tem esse espaço. Você está ali exposto dentro do sistema, está todo mundo te avaliando. Imagina você estar fazendo atendimento clínico na frente da família inteira do indivíduo. Do namorado, da namorada, do pai, da mãe, do tio, da tia, dos primos, dos colegas, dos amigos. Pensa o tanto que isso não é desgastante para ele. O quanto é desgastante para os demais, porque vão estar sendo expostos ali, vão estar sendo trazidas dores em relação a cada um deles. E você no meio disso tudo. Olha o tanto que é complexo isso. E se parar para enxergar desse jeito, você vai entender que não faz sentido nenhum psicólogo fazer clínica dentro da organização. Por isso que não funciona. Por isso que, infelizmente, ainda hoje, existem esses preconceitos em cima da atuação do psicólogo dentro da organização. O que nós, psicólogos organizacionais, precisamos e devemos mudar. Mudar como? Mudar através da nossa atuação. E aqui eu vou trazer alguns exemplos de atuação do psicólogo organizacional. Primeiro, fazer entrevista com os colaboradores. Entrevista não é anamnese, história de vida. Você pode até perguntar uma coisa ou outra da vida do indivíduo, mas não vai entrar na relação pai, mãe, trauma, o que fez, o que deixou de fazer. Não. Vamos lá, me conta, como é que você chegou na empresa, quais foram as empresas que você trabalhou antes, onde você estudou, qual que é a sua formação. Eu estou fazendo perguntas direcionadas. Para o quê? Para o que eu quero do sistema. Não para saber da vida dele só para saber para fazer uma psicoterapia. Para saber o que ele tem para encaixar ou não no sistema. Isso é uma entrevista, isso é uma anamnese direcionada. Já
já guiada no sentido de entender se o perfil é próprio ou não para o sistema. Eu faço as entrevistas, depois eu faço aplicação de escalas psicométricas. Inclusive tem um livro aqui que é bastante interessante, que é esse aqui, ó. Chama Novas Medidas do Comportamento Organizacional. Muito bom. Mirlene Maria Matias Siqueira. Tem várias escalas psicométricas aqui, várias, para você medir percepções dos indivíduos que estão dentro de uma organização. Então, quando você ouviu alguém falando assim, psicólogo dentro da organização não faz psicologia. Tá aqui, ó, ciência. Isso aqui é ciência. Psicometria. Então, a gente usa desse tipo de ferramenta. Avalia ali percepções de justiça organizacional, percepção de como é que a cultura funciona, percepção do clima, né? Vários tipos de percepção são avaliados nesse sentido. Você levanta todos esses dados, as informações de entrevista, e você começa a ter dados claros de como o sistema funciona. E você entendendo como funciona o sistema, você consegue fazer intervenções, no sentido de fazer pequenas alterações ou potencializar aquele mecanismo que ela já tem, já está instituído. E esse é o papel do psicólogo organizacional. Então, fez a análise, entrevista, psicometria, passou escalas, levantou dados, números, começou a entender como funciona essa dinâmica das pessoas que estão inseridas ali no sistema, que é o que a gente chama de cultura, né? É a forma como as pessoas se comportam ali dentro do ambiente, sendo ou não vistas. Pronto, eu tenho informação suficiente para fazer intervenções. Intervenções coletivas e pontuais. Tipos de intervenção coletiva, Pedro. A gente tem a avaliação de desempenho. Uma forma que eu tenho de avaliar os colaboradores para saber se eles estão fazendo aquilo que o sistema espera que seja feito ou não. Se eu faço essa avaliação, eu consigo trazer para ele, de forma clara e consciente, onde ele pode desenvolver e onde ele tem que explorar a sua potencialidade, onde ele é bom demais. O quanto é bom para o indivíduo dentro do sistema ter clareza de como ele é visto pelo sistema. Isso traz paz e calma. Isso é um ambiente saudável para o desenvolvimento, porque ele sabe o que precisa ser desenvolvido. Então, uma das intervenções coletivas e que gera uma intervenção individual é a avaliação de desempenho, onde eu avalio critérios específicos que o sistema pede que os indivíduos façam para que o sistema seja positivo. Exemplo, a gente tem uma empresa e essa empresa, o pessoal lá não bate o ponto. Não adianta, não bate o ponto. Briga, não bate ponto. Pronto, vamos avaliar, vamos fazer a avaliação periódica. Uma vez por mês nós vamos avaliar e ver quem está batendo ponto e quem não está. Aí nós vamos começar a reconhecer quem está batendo direitinho. E nós não vamos reconhecer quem não está batendo direitinho. Em alguns momentos até punir. Mas vamos falar de punição, não vamos falar de reconhecimento. Reconhece quem está batendo direitinho e não reconhece. O que acontece? Esse aqui vai começar a bater certinho, esse aqui vai continuar mantendo o comportamento. Uma intervenção coletiva. Outro modelo de intervenção coletiva, que também é bastante assertiva, treinamentos de desenvolvimento. Quando você vai lá e faz um treinamento para todo o grupo, quando você promove momentos de discussão, reuniões, tudo isso são intervenções coletivas. Pedro, intervenção individual, que horas que entra? Tem o PDI, o Plano de Desenvolvimento Individual, quando através da avaliação de desempenho de um dos indivíduos, eu consigo desenhar para ele uma forma, um plano de ação para ele poder alcançar o desenvolvimento daquilo que precisa ser feito. Isso é uma intervenção individual. Segundo modelo de intervenção individual, Pedro, mentorias, suporte emocional. Isso é muito usado com gestores, com empresários. Porque quem está sob forte carga de estresse e pressão, muitas vezes ele está ali envolvido no dia a dia da empresa, preocupado com uma coisa e não consegue ter uma visão mais clara e calma, menos emotiva de uma situação. E aí o psicólogo organizacional cai como uma luva, porque a gente tem algumas competências que nos permitem trazer ele para fora dessa situação, enxergar, refletir e tomar decisão. Aí sim é muito parecido com o que a gente faz na clínica. Mas não é psicoterapia. É uma competência que a gente tem de provocar o quê? Reflexão. Através de quê? De questionamentos. Isso nós sabemos fazer. Isso nós aprendemos no curso de psicologia. E isso nós devemos usar dentro da organização. Mas não no processo psicoterapêutico. Aqui no processo de
Suporte emocional. Ele está sobre carga emocional violentíssima. A tomada de decisão, nós sabemos, ela tende a não ser assertiva. Eu giro uma roleta da sorte, que a chance de eu perder é grande quando eu tomo uma decisão emocionado demais. Então, aqui é a hora do psicólogo agir. Falar, opa, peraí, vamos sentar aqui, vamos conversar. Vamos avaliar o cenário. E a gente pode até aplicar algumas técnicas. Aqui, ó, da própria DCC. A gente aplica a técnica do DCC. Vamos fazer balança decisional, empresário. Para ficar mais calmo, tomar uma decisão mais tranquilo. Quem conhece DCC sabe, tá lá, ó, balança decisional. Coloca os prós e os contras no papel e vamos avaliar qual que é a melhor decisão a ser tomada. Técnicas simples, que são utilizadas na intervenção psicoterapêutica, mas também podem ser utilizadas no contexto organizacional, num processo de mentoria, num processo de suporte emocional. Enfim, são várias as formas que o psicólogo tem de agir enquanto psicólogo sem fazer psicoterapia dentro do cenário organizacional. E esse é o principal X da questão, porque realmente a gente escuta muitos colegas falando, não, o psicólogo na empresa ele não é valorizado. O psicólogo na empresa não pode fazer psicologia, ele faz administração, ele cuida de pessoas. Não, de forma alguma. Isso é uma crença que precisa ser quebrada, isso é um bloqueio que tem que ser rompido. Aqui é a hora da gente tomar consciência e entender que dentro da organização, sim, precisa de um psicólogo. Tem pessoas ali dotadas de suas singularidades, de suas potencialidades, né? Que pode estar ajudando ou atrapalhando a empresa. E se o psicólogo tiver consciência do seu papel ali dentro, assumir de fato o seu papel, saber se posicionar de forma correta, ele consegue sim fazer intervenções muito precisas. Nós, aí eu vou usar um exemplo nosso, eu e a Ângela fazemos consultorias todos os dias. Todos os dias. E o quanto nós estamos sendo demandados nesse momento por conta do problema da pandemia, do quanto que é difícil para o empresário tomar uma decisão num momento como esse. Ele está vendo a empresa perdendo força por conta desse problema de lockdown, está vendo colaboradores cada vez mais impacientes, preocupados, até mesmo doentes psicologicamente, com receio de adoecerem ou adoecerem as suas famílias. Ele próprio, no momento de estresse máximo, com medo de adoecer, com medo da empresa falir. Nossa, pensa a carga de estresse que está ali dentro desse sistema. Nós, psicólogos, somos demandados nesse momento. E você tem que estar ali dentro da organização conhecendo ela, já com um pouco de conhecimento, com um pouco de dado, de informação para você fazer intervenções precisas. E às vezes não é nem fazer intervenção precisa, é dar suporte emocional para ele parar, pensar e refletir antes de tomar uma decisão que pode ser uma decisão precipitada. E isso são formas de intervenção e atuação do psicólogo dentro da organização. Aqui o psicólogo consegue sim gerar valor. Aqui o psicólogo consegue sim ser valorizado. Mas agora fica a dica do final do vídeo. Nós estamos chegando no finalzinho, eu vou compartilhar a dica com vocês. Realmente, organizações mais robustas, né? Empresas maiores, elas tendem a ter dificuldade de atuação do psicólogo, onde você vai conseguir ver um resultado mais rápido, né? Mais efetivo. Geralmente é um trabalho muito demorado, de longuíssimo prazo, onde você vai desenhando planos e executando, tentando orquestrar todo o sistema nesse processo de intervenção, que o sistema, quanto maior, mais difícil da intervenção acontecer, né? Mas aqui tá a diquinha, onde o psicólogo, ele pode e tende a ser valorizado como psicólogo no meio organizacional, em micro e pequenas empresas. Micro e pequenas empresas são sistemas extremamente complexos, mas fácil de entender e de intervir. Por quê? Porque tem um número menor de pessoas. E na grande maioria das vezes não são sistemas muito antigos, são sistemas novos, com 10, 12, estou jogando com os mais velhos, 15 anos de idade. Tirando os mais novos, tem 3, 4, 5, mas não é uma empresa de 20, 30, 40 anos, né? É igual você fazer intervenção numa criança que está começando a trajetória da vida dela, ou no adolescente, ou no jovem adulto, ou você fazer uma intervenção num senhor de idade, que já vivenciou, já tem netos, sabe que dificuldade que é mudar o comportamento do indivíduo desse, né? E da pessoa mais jovem, é a mesma coisa. A micro e pequena empresa, ela tendencialmente tem
tem de ser empresas mais jovens, mais novas, né? Começando a sua trajetória ali, a sua vida, né? Enquanto empresa. E por isso é um sistema mais simples do psicólogo analisar e prover intervenção. Se é mais simples dele analisar e prover intervenção, consequentemente o resultado ele vai acontecer. E se o resultado acontece, naturalmente ele será reconhecido por isso. Então, o reconhecimento ele tem de vir de várias formas. Pode acontecer através de aditivo e aumento do seu contrato, indicação para outras empresas, porque o empresário conversa com outros empresários. Então ele vai falar, ó, na minha empresa tem um psicólogo, deu muito certo, tá tudo dando muito bom lá. Então, indicações. Os próprios colaboradores que começam a valorizar o seu trabalho e respeitar você como psicólogo, e não mais como qualquer outra profissão que não a sua. Isso é muito legal. Quando os próprios colaboradores te indicam para outros colaboradores para você fazer trabalho de desenvolvimento profissional. E aí você pode começar a fazer um trabalho de consultoria de carreira, que também é fazer psicologia organizacional focada para o indivíduo, no sentido de fazer ele se desenvolver para se encaixar no sistema, uma vez que o indivíduo precisa trabalhar. Isso faz parte da concepção do ser humano. Nós somos seres produtivos. E nós produzimos através do trabalho. Então, olha só o quão grande é a gama de atividades do psicólogo organizacional. Mas aqui é o pulo do gato. Micro e pequena empresa. É um nicho que nós ainda não desbravamos. Nós não, né? Nós estamos desbravando. E estamos aqui para compartilhar isso com vocês, para que vocês possam enxergar da forma como nós enxergamos e possam aproveitar as oportunidades que nós estamos aproveitando. Esse é o principal ponto aqui hoje. Essa era a ideia que eu queria passar para vocês. Se vocês acharam interessante, curtiram o conteúdo, eu peço, por gentileza, compartilhem com colegas psicólogos, né? Curtam o conteúdo, comenta o conteúdo, né? Dá um feedback para nós, às vezes a linguagem não está legal, né? Às vezes a gente está trazendo um conteúdo um pouco mais complexo, que precisa ser aprofundado. Vocês podem trazer isso para nós, que nós vamos sim aprofundar o debate, a reflexão, que nós queremos sim compartilhar a nossa experiência com vocês, porque nós enxergamos um mar de oportunidades para os colegas psicólogos que querem atuar na psicologia organizacional e que nós enxergamos isso e queremos ajudar vocês a entrar nesse cenário e explorar isso. Por quê, Pedro? Porque quanto mais colegas estiverem fazendo isso, fazendo bem, gerando resultado, mais aberto o mercado vai estar para nós. Porque ainda é desconhecido. O empresário ainda não sabe que nós fazemos isso. E ele precisa disso. A gente está vivenciando isso todos os dias. Vários empresários falam, nossa, como é necessário esse trabalho. Como é importante esse trabalho. Não sabia que era assim que a coisa funcionava. E é isso que a gente precisa mostrar, porque quanto mais pessoas conhecer desse trabalho, entender que isso é psicologia organizacional, que isso é fazer psicologia, mais pessoas estarão suscetíveis a conhecer o seu trabalho e a te contratar para fazer consultoria de RH em micro e pequenas empresas. Pessoal, é isso. Não esqueçam, está chegando a nossa jornada da Psicologia Organizacional 8K, que vai acontecer no dia 5, 7 e 9 agora de abril. Não esqueça, se inscreva, tá? A gente fez aí, passou o final de semana gravando e ficou um material muito bom. A gente fez com muito carinho, muito capricho, para que vocês possam iniciar a trajetória de vocês como psicólogos organizacionais dessa forma diferente que a gente tem de atuar e de fazer psicologia. Beleza? Pessoal, é isso. Muitíssimo obrigado mais uma vez por terem participado, estarem presentes e um grande beijo, até a próxima. Valeu! Até mais!